sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a proteção de corrente do tipo foldback melhora uma questão importante no circuito de proteção de curto-circuito com limitação de corrente, a questão da potência no transistor série durante o disparo da proteção. Nesse tutorial eu vou falar sobre o circuito de proteção do tipo foldback. Vamos lá? No tutorial passado eu falei no circuito de proteção contra curto-circuito com limitador de corrente. Esse circuito da figura, também conhecido como grampeador de corrente. O link está na descrição desse tutorial. Lá mostrei toda a teoria. Esse circuito é projetado para manter a tensão VCC constante sobre a carga, até a corrente máxima de trabalho, que eu vou chamar de ICC. Esses são os parâmetros normais do circuito funcionando como fonte de tensão. Podemos ver o funcionamento desse circuito no gráfico da figura. Entre a corrente de saída, vou chamar de IO, ir de 0 até a corrente máxima ICC, o circuito tem um comportamento estável. É para essa região que o circuito é projetado. Nessa região, o circuito opera como uma fonte de tensão constante. A tensão de saída é igual a VCC e a máxima corrente de saída é igual a ICC. Na região do funcionamento como fonte de tensão, a potência no transistor série Q1 vai ser igual à tensão de entrada menos a tensão de saída VCC multiplicada pela corrente de saída. A máxima potência de dissipação do transistor vai ocorrer na máxima corrente ICC. Essa é uma potência que podemos considerar normal para o transistor série Q1. Mas se um curto-circuito ocorrer na saída, a corrente vai disparar. Então, entra em ação o circuito de proteção que vai limitar, grampear a corrente de saída. Quando o valor da corrente de saída alcançar o valor de curto-circuito ISC, o circuito de proteção é acionado e grampeia a corrente nesse valor. No curto-circuito, a tensão de saída é igual a 0. O circuito de proteção dispara porque a corrente de curto-circuito vezes a resistência shunt gera uma tensão de 0,7 V que polariza o transistor Q2, que passa a conduzir, desviando a corrente de base, e a corrente é estabilizada no valor da corrente de curto-circuito. O circuito passa a operar como uma fonte de corrente constante. A corrente de curto-circuito é sempre maior do que a corrente máxima de trabalho ICC. Veja que a potência no transistor série Q1 aumenta muito quando o circuito passa a operar como fonte de corrente constante. Agora a tensão sobre o transistor vai ser toda a tensão de entrada. Então a potência no transistor Q1 será igual ao produto da tensão de entrada multiplicado pela corrente de curto-circuito. O resultado disso é que o transistor vai ter que ser projetado para uma potência muito acima da potência normal de trabalho. Isso é um transtorno, mesmo que o circuito ofereça um bom sistema de proteção. Aí entra em ação o circuito de proteção foldback. Nesse tipo de proteção, uma vez alcançada a corrente de disparo IK, a corrente é reduzida. Foldback em inglês poderia ser traduzido como dobrar para trás. Então, quando a tensão de saída for 0 V, curto total, a corrente de curto-circuito ISC dobra para trás e fica menor do que a corrente máxima de trabalho ICC. Veja que o gráfico tem o desenho da dobra, por isso esse nome. Note que nesse gráfico a corrente de disparo do circuito de proteção continua sendo maior do que a corrente máxima de trabalho ICC, mas a corrente de curto-circuito, aquela que fica depois do circuito atuar, é menor do que a corrente de disparo. Quando o circuito estabiliza na corrente de curto-circuito, a tensão de saída é igual a 0. Claro, é um curto-circuito. Mas, para fazer esse milagre, o circuito fica mais complicado. Agora é incluído um divisor de tensão formado por R1 e R2. É esse divisor que vai fazer o milagre. Para o disparo do circuito ainda é usado uma resistência shunt. Claro que primeiro vou dar uma visão geral. Vou analisar o funcionamento do circuito da figura. Uma fonte de tensão com tensão de saída VCC igual a 10 V, máxima corrente de trabalho ICC igual a 2 A e proteção de curto-circuito do tipo foldback. O circuito é alimentado com uma tensão retificada de 15 V. Vou analisar o circuito e determinar a corrente de disparo IK e a corrente de curto-circuito ISC. Não coloquei os valores dos componentes de polarização porque não influem no circuito de foldback. Para que complicar, não é mesmo? A análise será feita em 3 momentos. Primeiro, no momento que o circuito está funcionando como fonte de tensão. Nesse caso, a tensão de saída é 10 V e a corrente de saída é igual ou menor do que 1 A. Vou mostrar que na corrente máxima de saída de 1 A, o transistor Q2 está cortado. Isso é, a tensão base emissor é menor do que 0,7 V.
Vou fazer a análise para provar que a tensão base emissor do transistor Q2 é menor do que 0,7 V. Vou mostrar nos mínimos detalhes, porque essa forma de analisar vai ser usada em outros momentos. Para a análise da tensão base emissor, vou considerar que a junção base emissor não está conduzindo. Nesse caso, não tem corrente nenhuma entrando na base do transistor Q2. Então, temos dois circuitos em paralelo com a tensão VA, alimentando os dois circuitos. Essa é a mesma técnica usada na análise de circuitos com diodos. A gente chuta o estado do diodo, conduzindo ou não, então analisa o circuito para provar se o chute está certo ou não. Vou calcular a tensão VA no pior caso, e isso para o circuito funcionando como fonte de tensão. No pior caso, a corrente de saída é igual a 1 A, e a tensão VA pode ser determinada pela malha da figura. A tensão VA é igual a 1 A da corrente de saída, vezes 1 ohm da resistência shunt, mais a tensão de saída que é igual a 10 V. Isso dá 11 V. A corrente no divisor é simples, é igual à tensão VA sobre a soma das resistências R1 e R2, 11 V sobre 16K, isso dá 0,73 mA. Agora vou calcular VBE usando a malha da figura. Se o transistor estiver aberto mesmo, essa tensão tem que ser menor do que 0,7 V. Levantando a equação, seguindo no sentido horário, fica a corrente no divisor vezes a resistência R1, menos a corrente de saída ICC, vezes o valor da resistência shunt, mais a tensão VBE, tudo isso é igual a zero. Substituindo os valores e calculando as parcelas, isolando VBE, temos que VBE é igual a 0,27 V, bem menor do que 0,7 V. Então, a suposição de que o transistor está cortado durante o funcionamento normal da fonte está correta. Agora vou calcular a corrente de disparo do circuito de proteção. Isso vai acontecer quando o transistor Q2 passar a conduzir. Então a tensão VBE vai ser igual a 0,7 V. Mas a tensão de saída ainda é igual a 10 V. A tensão VCC. A pergunta é: qual a corrente de saída? Qual a corrente de disparo e K? Para determinar a corrente K, vou ter que montar duas malhas. A primeira malha é essa da figura, uma malha mais externa. Vou escolher essa malha porque ela passa pela resistência shunt. Levantando a equação dessa malha fica a corrente no divisor I, que multiplica a resistência R2, mais a corrente no divisor que multiplica a resistência R1, menos a corrente de disparo IK, que multiplica a resistência shunt, menos a tensão de saída VCC, tudo isso é igual a zero. Substituindo os valores e colocando a corrente do divisor em evidência, agora é só somar as resistências dentro dos parênteses e pronto, temos a equação da malha 1. Note que temos duas incógnitas, a corrente de disparo IK, que é a corrente que desejamos determinar, e a corrente do divisor, uma verdadeira intrusa. Então vou precisar de uma segunda equação. A segunda equação vou tirar dessa malha. Essa malha não passa pela resistência shunt, então servirá para determinar a corrente no divisor, um verdadeiro golpe de mestre. A equação fica a corrente da malha vezes a resistência R2 menos VBE, menos a tensão de saída VCC, tudo isso é igual a zero. Substituindo os valores, isolando a corrente do divisor, temos que a corrente do divisor é igual a 0,7 mA. Agora é só substituir a corrente do divisor na equação 1, fazendo o produto da primeira parcela. Isolando agora a corrente de disparo, é só passar para o outro lado da igualdade invertendo o sinal. Fazendo a divisão, temos que a corrente de disparo é igual a 1,2 A. Veja no gráfico que a corrente de disparo fica bem acima da corrente de trabalho de 1 A, exatamente como no circuito do controle de corrente com limitador. Agora só falta determinar a corrente de curto-circuito, a corrente que vai estabilizar após a ação do circuito de proteção. Nesse caso, a corrente de saída é a corrente de curto-circuito, nada mais lógico, mas a tensão de saída é 0 V, isso simplifica muito o cálculo. Agora vou começar calculando a corrente do divisor. A malha fica bem simples, já que a tensão de saída é 0 V. Nessa malha só tem dois componentes, a resistência R2 e a tensão base emissor do transistor Q2. A equação fica mais I vezes R2 menos VBE, tudo isso igual a zero. Isolando a corrente do divisor e calculando fica 0,05 mA, uma corrente bem baixa.
Agora é só usar a malha da figura para determinar a corrente de curto, a corrente que passa pela resistência shunt. A equação fica a corrente do divisor vezes a resistência R2, mais a corrente do divisor vezes a resistência R1, menos a corrente de curto vezes a resistência shunt. Tudo isso igual a zero. Isso porque a tensão de saída é zero. Resolvendo, primeiro colocando a corrente do divisor em evidência, substituindo os valores. Agora a gente já conhece a corrente do divisor, isolando a corrente de curto-circuito, calculando chegamos ao valor de 0,8 ampere. Veja o gráfico. A corrente de curto-circuito é menor do que a corrente de trabalho. Veja que fantástico! O circuito com a corrente dobrada, o foldback. A partir desse ponto, o circuito passa a funcionar como uma fonte de corrente, mas com uma corrente bem menor do que a corrente do circuito com o limitador de corrente. Um dos maiores problemas do controle de foldback é que a resistência shunt apresenta um valor maior do que a resistência shunt para o controle de curto com limitador de corrente. Então, a queda de tensão na resistência shunt durante o funcionamento normal da fonte é muito grande. Nesse circuito, para a corrente de 1 ampere, a queda de tensão na resistência shunt é de 1 volt. Então, para circuitos com baixa tensão de saída, tipo 5 volt, a queda de tensão na resistência shunt torna esse sistema inviável. Você viu nesse tutorial uma visão geral sobre o funcionamento do controle de corrente do tipo foldback. Esse tipo de controle de corrente pode ser usado em fontes de tensões ou ainda amplificadores. Então, bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!